Pessoal, hoje a gente vai ver o barroco. Na periodização da literatura brasileira, o barroco é um movimento literário que ocorreu no século XVII. Então, qual o contexto histórico que você tem que ter em mente quando você ler um texto barroco, porque você vai observar a fonte, que sempre é fornecida na prova do Enem, quando você identificar os autores do barroco, você tem que saber, mas o que aconteceu no século XVII para surgir um movimento como o barroco? Você tem que observar o seguinte, o século XVII, ele passa por grandes mudanças políticas, sociais, econômicas, mas principalmente uma mudança religiosa. Ocorre na cidade italiana de Trento o famoso Concílio de Trento, que consistiu no seguinte, Martinho Lutero começou a promover a reforma protestante. Os protestantes, até receberam esse nome, porque protestavam contra os dogmas da Igreja Católica, começaram a irritar a Igreja Católica. Todo mundo já estudou em história que o Renascimento, século XVI, o homem conseguiu uma liberdade que ele não tinha na Idade Média. E na Idade Média, a Igreja Católica, ela tinha muito poder político, instaurou o Tribunal da Santa Inquisição, perseguia os artistas e tal, ou qualquer pessoa que não obedecesse os dogmas impostos. Então, o que acontece? Depois que termina a Idade Média, 2 séculos foram necessários para o Renascimento surgir no século XVI com total liberdade. A Igreja perde o poder político, fecha o Tribunal da Santa Inquisição. Isso aí só para você entender. Nós estamos agora no século XVII. Olha o que vai acontecer. Século XVI, o homem é livre. O que um homem do século XVII imaginou? Agora é minha vez de aproveitar essa liberdade. Mas com a reforma protestante de Martinho Lutero, a Igreja Católica, ela se viu, digamos assim, num ato até desesperado, de se fortalecer politicamente para impedir o avanço dos protestantes. Então, no Concílio de Trento, eles tomaram umas medidas sérias. A mais importante delas, você não pode se esquecer desse detalhe, é a Contra-Reforma. O nome já indica o quê? Um contra-ataque à reforma protestante de Martinho Lutero. Mas quais as medidas dessa Contra-Reforma, desse contra-ataque? Primeiro, eles abriram novamente o Tribunal da Santa Inquisição. Então, os hereges passaram a ser julgados, os supostos hereges, pelo Tribunal da Santa Inquisição, que existiu na Idade Média. Agora estamos no século XVII, ele retorna. Só que aí eles também mantiveram a Congregação do Índice, que era um tribunal eclesiástico que julgava obras consideradas pecaminosas, obras consideradas, como eles falavam na época, que foram assim consideradas inspiradas pelo demônio. Então, essas obras, quando eram condenadas, obviamente as obras sempre elas vão ter o quê? Um autor. Então, esse autor era julgado como herege pela Santa Inquisição e as obras julgadas pela Congregação do Índice. Quando havia condenação, a obra era queimada e o seu respectivo autor. O que você já está imaginando? Que no século XVII vai haver, então, uma grande opressão no artista desse período, que é também chamado de setecentismo. Você vai observar, aqui eu mostro para vocês, que é barroco, volta da religiosidade, aqui é uma escultura de Aleijadinho, que é um dos maiores, digamos assim, escultores, arquitetos e tal, que nós tivemos no barroco, no século XVII, em Minas Gerais. Aí você vai ver que esse movimento que surge dessa opressão, ele vai, obviamente, ter características que vão demonstrar isso. E o mais importante, quando você fala assim, mas barroco, de onde veio esse nome barroco? Veio da Espanha, barrueco, pedra irregular, que significa, mas por que pedra irregular? Porque o homem nesse período, e você já observou pelo contexto histórico, ele vai se sentir perdido, oprimido, ele não vai saber qual caminho trilhar. Geralmente, quando você olha aqui na característica, eu já vou puxar para essa característica, ó, dualidades e antíteses. Como o homem estava querendo assim, eu faço o quê? Eu me revolto e tomo o caminho da liberdade que eu bem entender, ou eu sigo fielmente os dogmas da Igreja Católica. Então a dualidade ela é gerada, olha, o nome já é dual. Existem 2 caminhos.
Mas qual eu irei seguir? O homem do barroco estava perdido. E nessa, digamos assim, quando ele estava se sentindo perdido, você vai observar que determinados paradoxos, determinadas contradições vão acabar existindo na cabeça dele. Aí ele vai ficar sempre assim, olha a dualidade, por que que puxa a antítese, que é uma figura de linguagem que consiste em palavras, digamos, contrárias existirem dentro do mesmo contexto. Então ele vai ficar sempre assim, eu valorizo a minha alma, se eu seguir o contexto da religiosidade, ou eu valorizo o corpo, o prazer, etc. e tal. Então, quando você olha, você observa o seguinte, a dualidade vai existir, eu quero o céu, a salvação da minha alma, eu quero a perdição, eu vou querer o inferno, de acordo com as minhas atitudes em vida. Aí ele pode pensar também, Deus ou o diabo, alma, corpo. Então você está observando que sempre na cabeça do homem do barroco vão existir duas realidades distintas. E ele, nesse meio, fica perdido em saber qual caminho que ele deve seguir. Daí a dualidade ser frequente nos textos do barroco. Você vai observar também que o tempo, esse tempo que ele tem, que ele acha assim, no meio opressivo, a impressão que se tem é que você tem um curto espaço de tempo para viver. Aí quando você fala aqui, mas o que é carpe diem? É um preceito filosófico cuja tradução é aproveite o dia. O que significa aproveitar o dia? Na visão dos filósofos gregos, o ser humano ele não tem domínio sobre o passado. Uma coisa já aconteceu, já passou, às vezes até você quer resgatar, corrigir, não consegue. O que você observa? O futuro, desconhecido. O futuro, você também não tem pleno domínio. Você pode até fazer planos, mas não existe a certeza de que eles darão certo. Então, o que resta ao ser humano, na visão dos filósofos? O momento presente, o aqui, o agora. Então, carpe diem, aproveite o dia, aproveite o momento presente, o aqui, o agora. É esse o preceito principal que o homem do barroco, de maneira angustiada, vai ser obrigado a viver. Só que não se esqueça, ele está num período totalmente de dualidades, de no mínimo, dois caminhos que ele tem que seguir e ele não tem a certeza de qual o caminho que ele vai escolher. Então, aproveite o dia. No próximo vídeo, vamos ver então as outras características pertinentes ao movimento barroco.